Olá, está no ar mais um programa Universidade Aberta. Como está a sua postura no dia a dia? No computador, no trabalho, em casa? E lateralidade? Você já parou para pensar neste assunto? Pois é, Universidade Aberta desta semana convidou a fisioterapeuta Carla Maria Bueno Magalhães. Ela, além de fisioterapeuta, professora universitária do Unilavras e proprietária da clínica Fisiomédica. Carla, muito obrigado pela sua presença no Universidade Aberta desta semana. Carla, postura, lateralidade, falamos depois. Primeiro, postura. O que é postura, Carla? Bom, Luciano, postura, ela vai partir de um conceito extremamente amplo, onde nós vamos ter que analisar uma série de situações, estruturas. Se a gente pudesse falar, existe uma postura correta? Eu diria que não, existe uma postura ideal. O que seria essa postura ideal? É uma postura onde você tem um menor gasto de energia, onde você consegue se fixar na posição em que você queira, sem danificar tecidos, sem danificar ou estressar muito esses tecidos. Porque o ser humano, o que acontece? Ele foi projetado para ser um indivíduo que suporta estresse, inclusive contra a gravidade. Então, é como se a gente fosse um monte de ossinhos empilhados e esses ossinhos suportando. Mas a natureza é tão perfeita que a própria postura tem as curvaturas, né, na coluna, que são chamadas de curvaturas fisiológicas. Se a gente observar uma pessoa de lado, nós vamos ver que ela tem a coluna cervical, que é o pescoço, que curva para cá, a torácica e vai fazendo um zigue-zague. Isso, do ponto de vista físico, nos mostra a importância desses vetores serem eliminadores desse estresse. Eles vão dissociando as forças para que a gente não sofra tanto. Daí a importância de avaliar a sua posição, né, para que a gente consiga, em pé, sentado, ou aliado a computador, ou na fila de um banco, por exemplo, analisar tudo isso desse ponto de vista do processo de gasto de energia. Ou seja, buscar uma postura correta é a todo momento uma tarefa de cada um. A todo momento. O grande problema é a consciência dessa postura, né? Nós podemos dizer que o ser humano é um gesto em movimento, ele é um gesto, ele é um todo de movimento. A gente pode analisar as crianças no útero materno, elas já começam se movimentando. Esse movimento, a partir do momento do nascimento, ele começa a ser configurado. O que é isso? A criança começa a admitir alguns gestos, a ter alguns gestos, depois ela vai começar a imitar alguns gestos, até que ela vai crescendo. O grande problema é que a tecnologia, ela é um aliado ou ela é uma contrapartida? Um vilão nessa história. Carla, quais são os fatores, então, que interferem nessa correta postura? Bom, a primeira seria a falta dessa consciência corporal, né? O que seria a consciência corporal? Seria você ter a consciência, ter a sensibilidade, perceber as sensações, perceber os reflexos, as suas respostas, independente de utilizar visão, por exemplo. Eu perceber que aqui sentada, sem que eu esteja me vendo, eu sei que eu estou com a cabeça mais lateralizada, que eu cruzei minha perna. Isso é a percepção somática, né, dos receptores nervosos que nós temos, e com isso nós vamos aliando esse processo de entendimento, de conhecer mesmo o meu corpo. Hoje, eu posso te dizer com certeza que, pelo grande número de pessoas que nós atendemos, eu acho que 95% não tem essa consciência corporal. Falta informação, Carla, para a sociedade? Falta informação. E até a própria conscientização. Essa informação, ela deveria ser vinda, talvez, ou aprendida desde o início da vida mesmo. Em casa. Né? Em casa, com orientação da mãe, de uma forma lúdica, o que a gente não pode cobrar isso do ponto de vista técnico-científico. Mas a partir do momento que se entra numa escola, né, hoje a gente vê crianças com 3, 2 anos indo à escola. Então, o que a gente percebe da escola? Ela é um aliado da família. Aí sim, eu já te digo que a gente pode começar a trabalhar essa consciência corporal, brincando no gestual, como assentar, como deitar.
E à medida que vai crescendo o indivíduo, essa consciência deveria, né, ser mais capacitada para que o indivíduo não exercesse essas influências negativas. Porque vão ter influências internas, que seria o genético, por exemplo. Você olha o menininho, nossa, ele anda igual ao pai, olha a perninha igual a da mãe. Já teria o externo, né, o social, talvez. O que seria esse externo? Seria a postura de assentar frente ao computador hoje, né? Não é mais legal ter computador de mesa, tem que ter o laptop. Já existe, inclusive, estudos mostrando que existe a doença do laptop. Por quê? O laptop, aí entra tudo. Você leva videogames, mas videogames, tudo ali que você pode trabalhar. Você leva para todo lugar e você vai adequar ao que você acha que é ideal. E o que é ideal? Sentar na cama, na poltrona confortável, no colo, né? Existe uma experiência muito interessante dessa descarga de peso. Se eu fizer assim, mais ou menos, colocar uma perna na frente e outra atrás, pedir para alguém assentar aqui, eu vou sentir cansaço, o peso dessa pessoa muito maior do que se eu pedir para ela sentar com as minhas pernas em 90 graus e ela em cima das minhas pernas. Sim. Por quê? O centro de gravidade, né, que é onde concentra o nosso peso corporal, ele vai estar caindo numa base de sustentação mais adequada. Então, o que acontece? Quando você está de pé ou assentado, sempre nós temos que analisar onde que está esse centro de gravidade, né? Que seria, o meu peso todo está concentrado aqui, perto do umbigo. Se eu fico de pé, continua naquele ponto. Ele vai alternando para cima ou para baixo. E a minha base seria onde que eu ponho os pés. Eu estou com as pernas mais abertas, mais fechadas. Você concorda que se eu estiver com a perna mais aberta, eu vou ter mais equilíbrio? Então, nós temos uma relação de postura, consciência corporal, equilíbrio, né? E esse equilíbrio é não só o desequilíbrio corporal, é o equilíbrio das estruturas, músculo e esqueléticas, que temos que ir analisando de momento a momento. Tá certo. Carla, acredito que já tenha acontecido com você, aconteceu comigo e com muitos telespectadores também. Há muito tempo a mãe fala o seguinte: endireita esse corpo, menino, olha essas costas. Existe isso, não existe? Com certeza. Agora, o indivíduo, Carla, quando ele chega à conclusão, quando ele sabe que ele tem um problema de postura? Eu enfrento muito isso, Luciano. A gente atende jovens, né, que vão com as mães e elas me relatam exatamente isso e hoje eu já estou mudando a minha conduta. Mãe, por favor, não falem direito esse corpo. Direito esse corpo? Por quê? O que leva um menino, uma menina, um adolescente a ter uma postura mais anteriorizada, né? Seria exatamente um desequilíbrio de forças musculares e com isso esse músculo passa a desequilibrar os ossos. Né? A gente diz há pouco, eu tenho um equilíbrio de ossos envolvido por músculos, tendões, ligamentos. Se eu começo a adquirir hábitos ruins, né, que a gente pode dizer assim, que é para mim confortável, mas é extremamente inoportuno para o meu equilíbrio muscular, gasta Sim. muita energia. O que vai acontecendo? Eu vou adquirindo essa postura, eu vou adotando essa postura que para mim é ideal. Né? Eu vou sentar assim. Então, o que vai acontecer? Isso leva a um desequilíbrio de forças, porque nós temos que analisar o seguinte, o meu tronco, o meu corpo, ele precisa de ter um equilíbrio entre o meu abdômen, né, meu centro, e a musculatura das costas. E essas pessoas, os adolescentes, eles começam a ficar muito curvados. Essa curvatura é um falso alongamento das costas. Por quê? Ele tem que alongar porque eu não tenho força para estruturar e para me manter ali atrás. Com isso gera anteriorização da cabeça, que é o grande problema que os adolescentes chegam. A mãe preocupa-se muito. Dor cervical, dor torácica, e aquele menino que vai à escola e chega com dor. O que seria isso? Aí nós temos que analisar, né, fazer toda uma análise mesmo. Como você senta, como você assiste às aulas, como você se posta ao computador. Agora, Carla, você é proprietária da clínica fisiomédica. Lá, no dia a dia dos atendimentos, quais são os principais casos que chegam lá para vocês atenderem? Dores. Hoje, dor. Muitas dores. Muitas dores. Cervical, torácica, lombar.
as etiologias diversas, né? Dor lombar muito associada à postura de trabalho e, por incrível que pareça, a postura de trabalho assentada. Eu acho que ninguém talvez imagine que a postura pior que a gente teria, né, dentre tantas outras, é a postura sentada. O ideal é que a gente fique em 90 graus de joelho, 90 graus de quadril, apoiando na cadeira. O que para muita gente é difícil, por já ter acostumado com a posição errada. Né? Isso, porque nós temos dois ossos na região de bacia, de pelve, que são chamados de isquios, que são os nossos dois pilares de apoio. Se eu descanso aqui, eu começo a apoiar no osso que não é o ideal para que eu apoie. Aí a musculatura já não suporta mais isso. Então, o que acontece? Dores de trabalho, né? Movimentos repetitivos, dores causadas por hérnias de discos, como eu te falei. O maior índice de hérnias de disco hoje é em motoristas de ônibus. Você fala, não é possível, como? Porque ele trabalha anteriorizado. Para frente. Para frente, joga o tronco à frente. Se eu estou aqui, quando eu estou de pé para sentado, eu já aumento 30% de descarga de peso no disco intervertebral, que é o nosso amortecedor. Se eu vou para frente, passa para 70% essa carga. Então, você imagina quem dirige 8 horas. Né? A SBOT, que é a Sociedade Brasileira de Traumatologia e Ortopedia, ela preconiza não se deve ficar mais de 50 minutos assentado. Como é que nós vamos fazer isso? Então, essa descarga, essa distribuição de peso vai gerando as dores. Muitas vezes criou-se o hábito de falar, eu tenho problema de coluna ou na coluna. Às vezes não é na coluna ou de coluna. Você pode ter problemas musculares, né, de uma postura inadequada, deitou de mau jeito, trabalhou muito tempo em pé ou muito tempo sentado. Então, as causas são variáveis. Mas certo. O que é interessante é, ultimamente, o tanto de adolescente. Agora, Carla, nós teremos agora um breve intervalo. Eu tenho muito que perguntar para você ainda sobre postura e lateralidade. E você, nosso telespectador, não sai daí. Teremos agora um rápido intervalo e voltamos já já. Não sai daí. Estamos de volta com a segunda parte do Universidade Aberta desta semana, que está falando sobre postura e lateralidade. A convidada do nosso programa é a Carla Maria Bueno Magalhães, fisioterapeuta, professora universitária e proprietária da Clínica Fisiomédica. Carla, a partir do momento que o indivíduo identifica uma incorreção na sua postura, existe um tratamento? Como é feito? Existe. Apesar de hoje nós estarmos preconizando muita prevenção, né, toda a área da saúde, através dessas orientações de conhecimento, existem vários tratamentos. Vai depender exatamente da causa. Mas o foco central hoje está no tratamento onde você trabalha a consciência do fortalecimento da musculatura. Sim. Principalmente a musculatura central abdominal. Porque muitas vezes essa má postura, ela vai acarretar tantos problemas que vão gerar encurtamentos, fraquezas, e esse desequilíbrio vai aumentando mais ainda esse dano à sua própria postura. Né? Eu posso dizer, por exemplo, crianças que têm anteriorização de cabeça, que têm problemas respiratórios, elas têm problemas seríssimos de postura. Né? Às vezes atinge a articulação temporomandibular. Mas voltando, como é que nós vamos tratar hoje, né, o nosso paciente? Primeira coisa seria a analgesia mesmo, que aí é aquela velha história de não tem como eu trabalhar o paciente, a pessoa, se ela está com dor. Tentar saber a causa e não só tratar o sintoma é muito importante, para que a gente possa depois ir de encontro a esse sintoma. Né? Eu não vou melhorar a sua dor e fazer que você volte à causa dela, você vai retornar. Então, seria o quê? Um fortalecimento dessa estrutura central, que é chamada de estabilização central, onde nós vamos ter uma edificação de um suporte forte para que a gente consiga trabalhar os movimentos de membros superiores, inferiores, mas com uma base estabilizada, com uma base forte. Nós temos várias técnicas
RPG, a própria ortopedia convencional, né, com os exercícios de reforço, tem o Pilates, temos o treinamento funcional, várias técnicas onde o foco é sempre o mesmo. Estabilizar seu centro para que você consiga trabalhar a musculatura periférica. Tá certo. Carla, eu vou perguntar lá agora um tema que é discussão, que é debate, mochila em crianças. Escola, qual é o papel dos pais nesse momento? O que deve ser observado? O aluno leva para a escola uma mochila cheia de livros e forçando a coluna. Como que é isso? Mochila é um assunto ótimo, né? Todo mundo quer, todo mundo faz. Chega início de ano, início de semestre, aquela velha história. Vamos comprar mochila, a mochila maior, a mochila mais bonita. Então, mochila é um fator de grandes problemas na nossa postura, na nossa coluna, né? Principalmente no jovem, na criança. Então, o que seria a mochila ideal? Por quê? Porque o grande problema é que falam mochila pesada, mas não é só o peso da mochila, né? O peso da mochila, ele deve ser, é preconizado pelas sociedades brasileiras de ortopedia, pela pela Organização Mundial de Saúde, 10% do peso corporal. Isso em adolescentes, adultos. Sim. Nos pequenininhos, 5% do peso corporal. Outra coisa importante, a largura da mochila, a altura da mochila. A largura nunca pode exceder a largura, né, o dorso da pessoa que vai usá-la. O limite superior tem que equivaler ao ombro. O limite inferior, mais ou menos na linha da cintura. Como se a minha cintura, a curvaturinha, fosse segurar aquela mochila. E quanto mais adaptada ao meu corpo, melhor é a mochila. 2 alças, se possível acolchoadas, para dividir o centro de forças. E essas 2 alças é que vão tensionar e adaptar essa mochila. Se possível, mãe, o mínimo de bolso, de coisinha, de fechinho. Por quê? Quanto mais espaço, mais a gente quer guardar as coisas. Mais coisas, né? para guardar. Existe a opção da mochila de carrinho, que também é uma opção. Mas os adolescentes não usam, não é só para as crianças. 2 pontos importantes. A biomecânica dessa mochila, eu tenho que fazer uma alavanca onde o braço esteja estendido. E é a mesma coisa, eu tenho que estar numa altura que eu não tenha que agachar para carregar a mochila. Né? Porque o problema, Luciano, além do peso, é tirar a mochila de um lugar para o outro, é colocá-la nas costas. Então, não é somente o peso, é como que eu carrego. Né? O problema de colocar de um lado só, por exemplo. Às vezes a gente tem mochila e coloca de um lado só. Isso vai causar um desequilíbrio de ombro. Porque ela é pesada, muitas vezes eu vou ter que fazer mais força e começa a desnivelar meus ombros. Isso vai gerar o quê? Escolioses, que são causas posteriormente de dores, por causa da contração da musculatura, porque a curvatura da coluna ela se inclina lateralmente. Então, a mochila realmente ela é um peso que a gente tem que entender muito sobre ela. Tá certo. Postura tem muito mais para ser dito, mas eu gostaria de abordar agora um pouquinho com você, Carla, a questão da lateralidade. O que é lateralidade? Então, a lateralidade é um termo científico, estudado demais, onde mostra as preferências, o controle que o meu cérebro tem sobre os lados do meu corpo. Se você pensar do ponto de vista anatômico, nós temos estruturas anatômicas iguais dos 2 lados, braços, pernas, mãos. A partir do momento que você tem um controle deste lado, nós dizemos que a lateralidade está começando a ter a sua preferência. Isso tem estudos mostram que inclusive acredita-se que seja também um pouco até genético, mas não tem-se uma definição total. O que se sabe a lateralidade é o controle de um lado corporal. Pode ser o controle dos 2 lados, o controle de um lado só. É importante a gente realçar ou mostrar a importância do sistema nervoso central. Sim. O cérebro também tem 2 hemisférios, direito e esquerdo. E essa descoberta do hemisfério foi muito interessante. Um médico francês, há 1.500 anos, ele descobriu que o paciente dele que teve um acidente vascular cerebral, do lado direito ele teve
sequela do lado esquerdo. E aí começaram os estudos. É vice-versa, cada Exatamente. hemisfério controla um lado. Então, nós temos o cérebro, né, que é o sistema nervoso, faz parte do sistema nervoso central, com o hemisfério direito e esquerdo. O hemisfério direito controla o meu lado esquerdo. O hemisfério esquerdo controla o meu lado direito. O hemisfério esquerdo é o lado mais cognitivo da fala, o direito da emoção, da impulsividade. Então, isso justifica, por exemplo, uma pessoa caiu, bateu a cabeça, teve um acidente. Lesou o lado direito, ela perde aquela capacidade dela de ter a própria emoção, aquela capacidade de ter iniciativa. Sim. Já do lado esquerdo, perde a capacidade de fala, é o cognitivo, é o concreto. Tá certo. Carla, alguns relatos de um bom tempo atrás falam de professores, pais, quando o aluno era, por exemplo, canhoto. Era uma pessoa normal, então a mão do moleque era presa para que ele forçasse a escrever com a mão direita. A lateralidade, Carla, é natural, né? Não é nada forçado. Isso aí a gente pode falar que é um crime, né? Por quê? Se você tem o domínio do lado direito, né, e a sua tendência será o seu lado esquerdo mais dominante, o que vai acontecer? Você vai ser canhoto. Então, se tirar, né, se obstruir essa sua tendência, pode inclusive gerar problemas de alfabetização, de espaço, de tempo, desorientação tempo-espacial mesmo. O que se diz dessa lateralidade seria uma relação genética também com pais. Se os pais são destros, tem 2% do filho ser canhoto. Se um pai é canhoto, já sobe para 9%, 10%. Se os dois são canhotos, sobe para 40%. Agora, o fato de ser canhoto não implica em nada. Implica nas condições externas em que ele enfrenta, somente isso. Mas trabalho normal, consciência normal. Agora, com relação à lateralidade, existem problemas de saúde que podem ser causados pela lateralidade, por forçar uma... Sim, assim? Exatamente isso que eu disse. Se você forçar uma criança que tem o lado esquerdo como escolhido por ela, esse escolhido é inconsciente, né? A gente diz que a lateralidade, ela começa quando a criança nasce. Até 3 meses começa a lateralidade dos olhos. Né? Ela começa a ter uma dominância de olho. Há 3 anos, mais ou menos, ela está quase certinha que ela vai ser canhota ou destra, mas se define com 6, 8, 10 anos. De 6 a 8 anos, no máximo 10. Então, essa criança está aprendendo na escola. Né? É o que acontecia antigamente. Ela tinha condições de aprender muito bem se ela fosse escrever com a esquerda, mas tu lia o movimento e ela não aprendia, ela tinha todos os processos, até cognitivos, de não aprendizado mesmo. Tá certo. Ô, Carla, infelizmente nosso tempo de Universidade Aberta é pequeno, mas eu gostaria rapidamente das dicas da fisioterapeuta Carla para uma boa postura, para o nosso telespectador. Bom, como a gente falou, postura, né, seria o conhecimento, seria a noção do seu corpo, a sua consciência, conhecer o seu próprio corpo e alguns agentes que a gente poderia considerar. A ansiedade, né, ela leva a postura para frente. Vamos trabalhar, vamos ficar alegre, vamos sorrir, vamos respirar profundo, porque uma respiração ruim, ela atrapalha a minha postura. O uso de salto alto também, né, leva o centro de gravidade, muitas vezes atrapalha. Cruzar as pernas altera, dificulta o retorno venoso, isso pode interferir na postura. Postura de assentar, postura de trabalhar, conhecendo um pouquinho, né, espero que a gente possa ter dado alguma informação, mas conhecendo um pouquinho disso, eu acho que você com certeza vai partir do princípio de buscar o seu conhecimento corporal, sendo que ele, com menor gasto de energia, você vai ter uma visão e uma vida muito mais saudável, muito mais tranquila e sem dores, que é o problema mais forte que a gente tem no momento, comum, né? Mais comum. Ô, Carla, gostaria de agradecer de forma muito especial a sua presença, as informações, todos os dados que você nos deu sobre postura, sobre lateralidade, e obrigado pela presença na Universidade Aberta desta semana. Eu que agradeço, espero que tenha contribuído e que todos possam participar junto com a gente nessa missão aí de correção da postura. Contribuiu bastante. Obrigado, viu?
Universidade Aberta desta semana fica por aqui. Para você, telespectador que esteve conosco, obrigado pela companhia. Nos vemos no próximo programa, no próximo Universidade Aberta. Até lá!